Boa noite. Petrobras avisa Lula que precisa reajustar diesel. Impacto pode chegar a 24 centavos por litro. E a Quest, 49% desaprovam o trabalho de Lula. Pela primeira vez, índice é superior à aprovação. Você vai ver também. Reajuste pode ser aprovado já nesta quarta-feira, 29, e preocupa o governo porque impacta diretamente a inflação e preço dos alimentos. Quest divulga nova pesquisa com avaliação do governo Lula. Tudo isso e mais agora no meu canal. E eu começo a edição de hoje falando do preço do combustível que fica mais caro a partir de sábado, 1º de fevereiro. A presidente da Petrobras, Magda Chambriard, avisou ao presidente Lula e a seus ministros nesta segunda-feira, 27, que a empresa terá que reajustar o preço do diesel. O reajuste pode ser aprovado já nesta quarta-feira, hoje, quando o Conselho de Administração da Petroleira se reúne. Os cálculos ainda estão sendo feitos, mas integrantes da Petrobras afirmaram ao blog que o impacto na bomba deve ficar entre 18 e 24 centavos por litro de diesel. Em reunião com Lula, Magda Chambriard avaliou que a gasolina e o gás de cozinha, por enquanto, não precisam de reajuste nos preços. Uma fonte a par do encontro afirmou que o governo recebeu as notícias, incluindo a necessidade de elevar o preço do diesel, com naturalidade. O aumento dos combustíveis, em especial o diesel, preocupa o governo porque impacta diretamente a inflação e o preço dos alimentos, justamente no momento em que o governo busca aliviar o custo desses produtos na mesa dos brasileiros. O problema, de acordo com o setor, é que há uma defasagem no preço dos combustíveis. Segundo a Associação Brasileira de Importadores de Combustíveis, ABICOM, na semana passada, a defasagem no óleo diesel chegava a 16% em relação ao preço internacional. Na prática, mais de 50 centavos por litro. Na gasolina, ainda segundo a ABICOM, a defasagem é menor, de 7%. Fontes do governo afirmam que, em 2024, a Petrobras manteve preços dos combustíveis estáveis, mesmo com a queda do valor no mercado internacional, o que ajudou a empresa a fazer um colchão para amenizar as perdas de agora. O governo tem maioria no conselho da Petrobras, que é uma empresa de capital misto, ou seja, também tem acionistas privados. Se optar por segurar o preço dos combustíveis, o governo não prejudica apenas a própria estatal, como também outros importadores de combustível que atuam no Brasil. A seguir, ICMS mais alto a partir de sábado e já no próximo bloco, taxa de juros. A partir do próximo sábado, 1º de fevereiro, outro fator deve encarecer ainda mais os combustíveis no país, a alta do ICMS, imposto cobrado pelos estados. A decisão é do Conselho Nacional de Política Fazendária, CONFAZ. Na gasolina, o imposto sobe 10 centavos, de R$ 1,37 para R$ 1,47 por litro. No diesel, a alta é de 6 centavos. O ICMS vai de R$ 1,06 para R$ 1,12 por litro. A seguir, taxa de juros.
notícia em relação ao preço dos combustíveis não deve ser o único tema na economia a incomodar o governo nesta semana. O Comitê de Política Monetária Copom do Banco Central se reúne e na quarta-feira, hoje, deve anunciar mais uma alta da taxa básica de juros, a Selic. A decisão, assim como as anteriores, terá o objetivo justamente de ajudar a conter a inflação, o que preocupa o governo porque também impacta o crescimento do país. A seguir, Quest, 49% desaprovam o trabalho de Lula. Pela primeira vez, índice é superior à aprovação. A Quest Consultoria divulgou nesta segunda-feira, 27 de janeiro, uma nova pesquisa com avaliação que os brasileiros fazem do governo Lula. Uma das perguntas foi sobre a aprovação do trabalho do presidente. A margem de erro é de 1 ponto percentual, para mais ou para menos. Em fevereiro de 2024, 51% aprovavam o trabalho do presidente Lula. Em maio, 50%. Em julho, 54%. Em outubro, 51%. Em dezembro, 52%. E agora, 47%. Em fevereiro de 2024, 46% desaprovavam o trabalho de Lula. Depois, 47%, 43%, 45%, 47% e agora, 49%. Não souberam ou não responderam em fevereiro de 2024, 3%. Depois 2%, 3%, 4%, 1% e agora, 4%. A Quest também pediu que os entrevistados avaliassem o governo de maneira geral. Em fevereiro de 2024, 35% avaliavam o governo Lula de maneira positiva. Em maio, 33%. Em julho, 36%. Em outubro, 32%. Em dezembro, 33%. E, agora, 31%. Em fevereiro de 2024, 28% consideravam o governo Lula regular. Depois, 31%, 30%, 33%, 34% e, agora, 28%. Em fevereiro de 2024, 34% avaliavam o governo Lula de maneira negativa. Depois, 33%, 30%, 31% em duas pesquisas e agora, 37%. Não souberam ou não responderam. 3% em fevereiro e maio, 4% nas duas rodadas seguintes, 2% e agora, 4%. A Quest entrevistou 4.500 pessoas com 16 anos ou mais em 250 municípios de quinta-feira, 23, até domingo, 26. Eu termino por aqui. Boa noite para você. Até amanhã.